Você chegou até aqui e eu tenho certeza que você irá muito mais longe. Esse é o seu momento de alegria, o momento da sua aprovação. Vamos com tudo! Olá! Os Bom olhinhos cheios dia! de lágrima. Acabou, gente! É o último dia! Tá acabando! E Graças eu a Deus. sei que semana que vem vocês vão sentir saudades. Estava pensando Com nisso. certeza. Com Até eu tô certeza. chorando. Ai, gente, foi muito bom, mas acabou. Acabou. Agora eu vejo vocês só no Tributarista Referência. Agora, bola para frente. Vamos revisar aqui um pouquinho. E à tarde eu não quero saber de ninguém estudando, viu? À tarde vocês vão, ó, relaxar, curtir o sabadão. Essa prova é nossa. Adorei, Bru. Adorei. Amei. Jô, lembra, eu peguei sua camisa na porta da prova. Isso aqui soltou, Ah, meu Deus do céu. mas eu peguei, ó, alfinete de bebê dourado. Eu vou pregar na camisa e amanhã eu vou com ela. Oh, querida. Oh, vamos lá, gente, então. Vocês estão bem? Descansaram? Sim. Carlos, você perdeu a aula de ontem. Um detalhe só. Não teve nada demais, não. Fique Ah, tranquilo. Eu só revisei as questões. Mas teve gente famosa demais na nossa revisão ontem, né? é Teve Larissa mesmo? Manoela, teve Gugu Liberato. Aba! Foi, Sério? foi uma diversão. Então vamos lá, gente. Eu vou Obrigado. começar, como prometido, com o tema decadência, prescrição e prescrição intercorrente, tá? E aí eu aproveito para fazer as remissões no vade-mecum. Bom, gente, por que que eu não fiz uma aula só de remissão de vade-mecum? Vocês, todas as aulas tinham remissões no vade-mecum. Concordam comigo? Então, não existe eu chegar numa única aula e fazer remissão no vade-mecum. Isso daí é para quem, desculpe, gente, não estudou, tá? Porque também, se houvesse essa possibilidade de uma única aula, a gente fazer todas as remissões, Muito bem. eu vou ser bem sincera, eu nem precisaria ter Tudo vendido bem. para vocês 100 horas de aula de direito Hum, tributário, hum. né? Então, essa remissão em Vadmecum, a gente fazia em todas as nossas aulas. E quem tem o nosso Vadmecum, a maioria das remissões estão já no Vadmecum. Então, vocês fiquem tranquilos. Além disso, vocês estão acompanhados de Vadmecum, seja o meu, seja qualquer outro, todos eles são muito bons. Então, vocês terão um índice remissivo, e esse índice remissivo vai ajudar vocês. Então, também durante as nossas aulas, eu ia preparando vocês para encontrar qual é o tema-chave. A questão fala de taxa, vai para o índice, vê onde está a taxa. E é sempre assim. Falou de imunidade. Então, na aula de hoje, eu só vou fazer algumas conexões ali que eu entendo que são importantes para lembrá-los de vocês o que vocês deveriam ter feito de remissão, ou ainda que já tenham a remissão para vocês se lembrarem. Giovana? Josi, tudo bem? Tudo Eu bem? tenho uma dúvida, assim, não sei nem se é uma dúvida, né? É uma, sei lá. Tem algum limite de remissão ou assim, por É, exemplo, na parte que fala sobre prescrição e decadência, eu coloquei um monte de remissão. Eu tenho medo disso gerar algum problema. não tem problema não, querida. O que não permite, né, é que se façam as remissões como forma de estruturação de peça. Só que é tão engraçado isso. Até eu acho que em uma das aulas alguém me perguntou, mas o que seria isso? Eu falei, nem sei, porque eu nunca, graças a Deus, ensinei vocês a fazerem isso, tá? Então, não tem a menor preocupação de vocês terem algum artigo que está fazendo uma estruturação de peça aí nas anotações de vocês. Agora, quando
o fiscal chegar e de repente encrencar, porque tem muitas remissões, tá? Porque às vezes o que a gente acha que é pouco, para vocês pode ser muito, para o nosso fiscal e vice-versa. Então vocês vão falar o seguinte, ó, seu fiscal, e com toda a educação e toda a paciência, né? Que a gente não pode brigar com o fiscal no dia da prova. Vocês vão mostrar o vade-mecum. Alguém deu a dúvida, a ideia de levar o edital impresso. Eu achei bem bacana, tá? Deixa na bolsa, você não vai poder ficar com ele em mãos, né? Mas você fala assim, ó, se o senhor tiver aqui, quiser ver, eu estou com o edital impresso. O edital permite remissão de número de lei e número de artigos de lei. Aqui no meu VAD só tem isso. Não é estruturação de peça, não. Isso daqui, ó, é só. Tanto que na parte da prescrição, que você está preocupada, você pode dizer, ó, aqui é só de prescrição. Não tem nem como estruturar uma peça aqui, não. Não estou nem no CPC, né, para ficar estruturando peça. Eu estou aqui no CTN. Eu acho que foi a Bruna Ah, mesmo que comentou. então tá bom. Essa era meu medo, assim, sabe? Porque de. E outra coisa, marca-texto colorido eu posso usar. Pode usar, tá? Desculpa, Eu assim. recomendo, eu gosto de usar duas cores apenas, mas por uma questão minha, tá? E aí foi o que eu já disse durante as aulas de edital. Você pode usar quantas você quiser, colorido, tudo, mas eu gosto de duas para trazer regra e exceção, porque isso me ajuda a visualizar. Mas tem gente que gosta de colocar princípios de verde, imunidade de rosa, e aí cada um segue a sua estrutura, né? O que não dá é a gente ficar sujeito a, a remissão e marcação de outra pessoa no nosso vade-mecum. A gente tem o nosso estilo, tá bem? Pessoal, sublinhar e circular de lápis. Pode, Tiago. Pode sim, tá? Não tem problema. Tem muita gente que faz muito terrorismo com relação a vade-mecum. Asterisco. Gente, asterisco, eu acho melhor não, tá? Mas também que, meu Deus, mas por que tá no edital? Não, mas por que você acha melhor não? Porque, sim, é melhor seta. Também eu recomendo que não. Aliás, a gente faz uma seta, né? Tipo, joga lá, faz a remissão. Esse tipo de seta não tem problema, não. A gente só tem que cuidar para não deixar também tão poluído o nosso vade-mecum. Circular? Pode. Sublinhar? Pode. Seta? Pode, tá? Asterisco? Asterisco, eu acho que acaba chamando muita atenção do examinador. Aí talvez ele venha reclamar, não sei, eu tenho isso para mim. Mas não tem nada no edital que vede, não pode fazer asterisco, não tem, tá? Mas se é que daqui a pouco começa asterisco, daqui a pouco começa a casinha, estrela, lua, sei lá, e aí o examinador pode achar que você está escrevendo aí um alfabeto, né, para alguma coisa. Então, vamos fazer o básico, tá? Acho perfeito essa sua colocação, Josi. Pessoal, o que a prova não permite é a estruturação, é que vocês usem o vade-mecum como um método mnemônico qualquer grafado nele para você lembrar de determinadas coisas. Agora, você faz um asterisco num artigo, num pedaço do artigo, embaixo você põe uma súmula, cara, o que ele está te ajudando? Isso aqui. Nada, cara, para isso. Se o vade-mecum pode e a coisa pode, como é que eu não posso colocar agora? Você fica grifando palavras que formam frase. O cara pega tá todo grifadinho palavras bobas no meio do teu VAD. Está estruturando alguma coisa, tá fazendo algum método para lembrar. Isso é que eles não vão querer. O resto, meu. Eu Gente, li o então edital também, eu não vi metade do que falaram que não pode, viu? não, é porque às vezes, desculpe, gente, às vezes as pessoas gostam de assustar, porque, ou talvez até porque elas são preocupadas mesmo. Mas, gente, eu repito, são muitos anos de OAB aqui, graças a Deus. E eu e Murilo, a gente já viu de tudo, já passaram muitos alunos por nós. Realmente, nós já tivemos mais de 20 mil alunos, porque faz muitos anos que eu estou nesse mercado. E a gente está no online há muitos anos também.
Então, qualquer coisa de diferente, a gente saberia, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. Então, fiquem mais tranquilos, tá bem? Vamos lá, então? Sobre prescrição, decadência e prescrição intercorrente. Para tanto, vamos lembrar da nossa sequência do direito tributário, porque aí eu aproveito e já reviso o máximo de temas possíveis, tá? Bom, o que acontece? A Constituição Federal, ela outorga poderes para os entes federados criarem e majorarem os tributos. Os tributos serão criados por meio de lei, via de regra, lei ordinária. Existem 4 tributos que só podem, no entanto, serem criados e majorados por lei complementar. Gente, aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Na hora da prova, quando estiver escrito só lei, lei número tal, é porque é uma lei ordinária. Aí vejam se essa lei poderia realmente ter criado aquele tributo, porque tem 4 tributos que só podem ser criados e majorados por lei complementar. Quais são esses tributos? E aí, se vocês quiserem já fazer a remissão, vamos lá para o artigo 146 da Constituição Federal, que eu digo que é o coração da lei complementar. É o coração porque ali existe a maioria das matérias de direito tributário que precisam de lei complementar. E se tem um tema que a FGV ama, é lei complementar. Ela ama, tá? Então, vamos lá. No 146, como tem a maioria das matérias que precisam de lei complementar, vamos já anotar aí, fazer remissão aos 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar. Eu vou falar o nome do tributo, vocês não podem fazer remissão do nome do tributo, mas em seguida eu falo o número do artigo e vocês anotam o artigo. Então, o primeiro tributo que só pode ser criado por lei complementar, contribuição social residual, artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Empréstimo compulsório, artigo 148. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, 153, inciso 7. E, por fim, o Imposto Residual, artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Esses 4 tributos só podem ser criados por lei complementar. Se a prova mencionar que foram criados por lei ou ainda por medida provisória, a gente já tem aqui o primeiro erro, tá? E é tão básico isso, tão básico, que isso passa batido às vezes por vocês na prova. E é o que mais a FGV faz. Então, toda vez que o enunciado mencionar ou a peça mencionar a lei criou ou tributo, ou qual tratou sobre determinada matéria, vocês vão para o artigo 146 para ver se a lei poderia ter tratado sobre aquela matéria, se não precisava de lei complementar, tá? Então, vamos já que eu estou no 146, vamos relembrar o que precisa de lei complementar. Então, eu falei dos 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar. Aí tem o 146, que vem dizendo para dirimir conflitos de competência tributária, precisa de lei complementar. O inciso 2 fala para regular as limitações ao poder de tributar. Para regular as limitações ao poder de tributar, aqui vale a pena a gente relembrar. Regular limitações ao poder de tributar, o que é limites ao poder de tributar? Nós temos 2 tipos de limites. O primeiro, o limite genérico, chamado de limite genérico, que é o respeito a toda a Constituição Federal. Jamais um tributo pode ser criado em confronto com a Constituição Federal. E o segundo limite é o limite específico, que é respeitar artigos em específico, que são justamente os artigos em que nós encontramos os princípios e as imunidades tributárias. Então, imunidade é um limite do poder de tributar. A imunidade, vocês sabem, nós encontramos na Constituição Federal. É quando a Constituição Federal diz para eu não pagar o tributo. Isenção é quando a lei diz para eu não pagar o tributo.
Só que, para regular uma imunidade, eu preciso de lei complementar. Não é para trazer imunidade, quem traz imunidade é a Constituição, mas para regular a imunidade, preciso de lei complementar. Vamos para o exemplo, que esse é o básico que vocês vão se lembrar. O artigo 150, inciso 6, ele trabalha com a maioria das imunidades tributárias. Quer dizer, ele trabalha com as imunidades genéricas. Deixa eu até consertar aqui. Ele trabalha com as imunidades genéricas, que é aqui que na maior parte das vezes é cobrado pela FGV. Então, também aproveito para lembrá-los. Na hora da prova, se vocês olharem para uma situação, sobretudo na peça, que diz que está incidindo tributo, e você está na condição de advogado do contribuinte, que você tem que dizer que não incide o tributo, tem que defender, dá uma olhadinha na parte de imunidade para ver se de repente não é um caso de imunidade, tá? No 150, inciso 6, nós temos as imunidades genéricas. No 150, inciso 6, a linha C, é o que nós chamamos de imunidade subjetiva, que é a imunidade de 4 pessoas, que são elas: as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e o Sindicato dos Trabalhadores. Porém, a parte final do artigo 150, inciso 6, a linha C, diz o seguinte: você só fará jus a essa imunidade se você cumprir requisitos previstos em lei. Observem que o artigo 150, inciso 6, a linha C diz requisitos previstos em lei. Se eu olhar isoladamente para esse dispositivo, eu diria que poderia ser lei ordinária, né? Porque não está escrito lei complementar, concordam comigo? Mas aí eu tenho que me lembrar do quê? Que o artigo 146, inciso 2, diz que para regular os limites ao poder de tributar tem que ser lei complementar. Então, o artigo 150, inciso 6, a linha C, quando ele diz que essas 4 pessoas só fazem jus à imunidade se cumprirem requisitos previstos em lei, puxa uma flechinha, escreve ali art. 146, inciso 2 e art. 14 do CTN. Para você se lembrar que essa lei tem que ser lei complementar por ordem do 146, inciso 2 da Constituição Federal, e que a lei complementar que vai trazer esses requisitos é o artigo 14 do CTN, porque o CTN foi recepcionado como lei complementar. Certo? E lá no artigo 14 nós temos os 3 requisitos: não pode distribuir lucros, não pode remeter valores ao exterior e não pode, aliás, tem que manter os livros contábeis em dia. Ainda nessa dica, tá? Ainda nessa dica, eu preciso que vocês vão lá para o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Lá no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, nós temos o seguinte: as entidades de assistência social sem fins lucrativos são isentas da contribuição social, desde que atendidos os requisitos previstos em lei. Aqui 2 observações. As entidades de assistência social sem fins lucrativos, elas têm imunidade, em que pese o 195, parágrafo 7º, referir à isenção, é uma imunidade, porque está na Constituição Federal. Aí, desde que atendidos os requisitos previstos em lei. Essa lei é lei ordinária ou lei complementar? Lei complementar. Então, da mesma forma, faz uma flechinha e puxa lá artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. Para vocês se lembrarem que os requisitos são de lei complementar. E aí entra aqui uma concentração, tá? A entidade de assistência social sem fins lucrativos, aliás, não é nem assim que está no texto de lei, é entidade beneficente, não é? De assistência social sem fins lucrativos, beneficente.
Primeira coisa, o que é uma entidade beneficente? Aí, para você saber o que é essa entidade, se você é entidade beneficente, você vai ter que cumprir requisitos previstos em lei. E essa lei pode ser lei ordinária? Essa pode. Porque eu estou falando o que é que vai ser considerado entidade beneficente. É diferente de falar, ó, mas para fazer jus à imunidade tem que preencher os requisitos previstos em lei complementar. Percebem a diferença? Eu vou repetir. Primeiro, quem é que tem direito à imunidade? É uma entidade beneficente. A segunda pergunta: toda entidade beneficente vai ter imunidade? Não, só aquelas que cumprirem requisitos previstos em lei. Entenderam? E agora vem. Agora, o que é uma entidade beneficente? Para ser considerado uma entidade beneficente, eu preciso de uma lei complementar para dizer o que é uma entidade beneficente? Não. Para ser entidade beneficente, pode ser uma lei ordinária. Agora, para dizer se eu preencho os requisitos previstos em lei para fazer jus à imunidade, à entidade beneficente, precisa de uma lei complementar? Precisa de uma lei complementar. Porque pode ser uma entidade beneficente, mas não ter imunidade, por não preencher os requisitos previstos em lei. Percebe? Foi? Entenderam aqui? Ok. As entidades beneficentes, para fazerem jus ao título Eu Sou Beneficente, elas vão ter que encaminhar, se submeter ao que nós chamamos de SEBAS ou SEBAS, tá? Que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Só que quando a gente encaminha para o SEBAS, às vezes pode demorar para o SEBAS analisar se eu sou entidade beneficente ou não. Então, nós temos, na verdade, que o ato do SEBAS ele é declaratório. Isso quer dizer o quê? Se eu submeti ao SEBAS a minha entidade para verificar se é beneficente em janeiro de 2023, mas só em 2024 o SEBAS diz é entidade beneficente, eu faço jus à imunidade se preenchidos os requisitos desde janeiro de 2023. Entenderam aqui? Sim ou não? A gente tem, inclusive, súmula. Dá uma olhada aí no artigo 195 da Constituição de vocês para ver se a gente fez remissão de súmula. Eu fiz, Josi, da 352 e da 612. É a 612. É. Agora, no próprio Vadmecum não tem essa remissão? Sim, no meu tem? No seu tem, e Ah, ainda tem a Meu tem também. 659 do STF. Isso. pronto. Então É tá. isso. Então pronto. Aí, gente, eu nem preciso falar para vocês. A partir do momento que vocês forem para um artigo e lerem o artigo, e aí também, se a resposta vocês encontrarem no caput, leiam o artigo inteiro para ver se tem menção de alguma súmula, alguma coisa, porque pontua. Se você deixar de colocar súmula, você vai perder o ponto da súmula, tá? Então, vejam, na parte final do 195, parágrafo 7º, vocês colocaram lá, artigo 146, inciso 2, para lembrar que para eu preencher os requisitos para fazer jus a essa imunidade, tem que ser lei complementar. Qual é a lei complementar? Também, CTN, são os requisitos do artigo 14 do CTN. Certo? Ok. Então, estamos ainda no 146, mas veja como a gente consegue fazer revisão de um monte de coisa. Carlos, quer perguntar? Então, tá bom. Vou rezar para cair esse tema. É, né? Esse você também conhece bem, né? Vamos lá. Aliás, Prof, todos esses prof, temas bom que dia. vocês conhecem. Oi, Oi, qual é a súmula do artigo 612. 612? Obrigada. De nada. Aliás, eu tenho certeza que ao menos uma questão sai da aula de hoje. A gente já tem aí uma, como que eu posso dizer?
É uma prática isso já, né, Muris? Dia de revisão a gente sempre acerta. Então, vamos lá. 146, inciso 3, tá? As normas gerais de direito tributário precisam de lei complementar. Quem poderia, por gentileza, ler o 146, inciso 3, a linha A? Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Pronto. Esse artigo eu peço atenção também, porque na hora da prova, para vocês não lerem de forma rápida. Vocês estão vendo que aí eu preciso de lei complementar para tratar sobre base de cálculo e contribuintes? Mas é sobre a base de cálculo e contribuinte dos impostos, tá? É dos impostos. Então, dos impostos, eu preciso de lei complementar para tratar sobre base de cálculo e contribuintes. Qualquer outra espécie tributária, eu não preciso de lei complementar para tratar, a não ser empréstimo compulsório, né? Mas qualquer outra espécie tributária, a exemplo, taxas, contribuição de melhoria, contribuições, eu não vou precisar. Isso já caiu em primeira fase na FGV. Como o tributário é uma matéria pequena, relativamente pequena, geralmente o que cai na primeira fase depois cai na segunda fase e vice-versa, tá? Então, só atenção na hora de vocês lerem. Também precisa de lei complementar a linha B. A linha B, que diz lançamento tributário, que diz sobre obrigação tributária, que diz sobre prescrição, decadência. E aí entramos no tema que vocês pediram para eu falar na revisão de hoje, tá? Diga, Roberta. Uma coisa que eu ainda fico em dúvida é sobre alteração de alíquota. Ah, um decreto alterou a alíquota. Eu sempre dou uma parada e fico assim, ah, meu Deus, um decreto alterou a alíquota. Aí eu leio esse artigo, e no artigo não tem escrito alíquota, mas aí eu fico, mas tem escrito base de cálculo. Aí isso aluga um triplex normalmente, sabe? É um apartamento. Que E bom eu que você fico com falou. isso. Então, aqui, quando você falou, acaba tendo que trabalhar dois temas importantes sobre a alíquota. A alíquota, ela não precisa de lei complementar, nem para impostos, porque o 146 não fala. Ele fala de base de cálculo e contribuintes, tá? Só que aqui até para fazer um adendo. Em que pese o 146, inciso 3, a linha A, falar que precisa de base de contribuinte ser por lei complementar, o Supremo Tribunal Federal ele tem compreendido que é o sujeito passivo, na verdade, como um todo, que precisa de lei complementar. Então, responsabilidade tributária, segundo o Supremo, também precisa de lei complementar. Por causa do 146, inciso 3, a linha A. Eu, particularmente, sou contrária, né? Porque eu penso assim, poxa, está escrito contribuinte. Contribuinte é diferente e responsável. Mas quem sou eu perto do Supremo? Então, lembrar que sujeito passivo é lei complementar. A alíquota não precisa de lei complementar. Porém, a alíquota pode ser alterada via decreto? Regra não. Regra tem que ser por meio de lei. Não precisa de lei complementar, mas tem que ser por meio de lei. E onde que eu vou ver o que precisa de lei? Artigo 97 do CTN. Tudo que está no artigo 97 do CTN precisa de lei. Inclusive, o artigo 97 do CTN, ele é um artigo taxativo. Só precisa de lei o que está expresso no 97. E aí, gente, vocês às vezes confundem que está no 97 precisa de lei complementar. Mas não é o CTN que vai dizer para mim o que precisa de lei complementar. É a Constituição Federal. Então, o artigo 97, ele diz o que precisa de lei.
Mas só de olhar para o artigo 97, eu não sei dizer se precisa de lei complementar ou não. Para saber o que está no 97, o que precisa de lei complementar, eu tenho que ir para a Constituição Federal, sobretudo 146. Então, no 97, Roberta, está ali. Para alterar a alíquota, precisa de lei, mas não precisa de lei complementar. Ficou claro? Mas Obrigada. Eu tem sempre fico com essa tributos. dúvida. Oi? Né, que eu sempre fico com essa dúvida até para responder pergunta mesmo, sabe? Aí eu falo, pô, vou falar do princípio da legalidade, mas aí você tá falando da alíquota, eu boto o 46 ou coloco do CTN, mas agora tá claro, obrigada. De nada. Agora, lembrar também que, em que pese a alíquota só pode ser alterada por lei, existem 4 tributos que podem ter as alíquotas alteradas por decreto. Lembram-se quais são? Então, vamos lá. No artigo 97 do CTN, hoje a aula vai ser assim, né? Vai e volta para os artigos. É aula de remissão, então natural que seja assim. No artigo 97 do CTN, coloca lá uma flechinha para o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, na parte da alíquota. Porque o artigo 97 que diz que a alíquota vai ser, eu acho que está no inciso 3, né? Do 97, alíquota 4, obrigada. Então, puxa a flechinha lá no inciso 4, na parte de alíquota, e coloca 153, parágrafo 1º, 177, parágrafo 4º, inciso 4, 153, professora, desculpa. 53, parágrafo 1º, 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, O parágrafo, professora. parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. E 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C. Então, no 97, na alíquota 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. E 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C. Esses artigos estão na remissão do inciso segundo do artigo 97, da majoração de tributos ou sua redução. Tudo bem, também tá ótimo, tá? Também tá ótimo. Por quê? O que que acontece? Pelo princípio da legalidade, o artigo 150, inciso 1, diz que o tributo só pode ser instituído e majorado por meio de lei. E aí a gente aproveita aqui para lembrar também isso. Como o tributo só pode ser instituído e majorado por meio de lei, a pergunta que pode ser feita é: e o decreto pode reduzir o tributo? Se você vai só para o 150, inciso 1, faz aquela leitura, né? Só dele, você vai dizer: aqui está dizendo que precisa de lei para instituir, para majorar o tributo. Nada fala sobre reduzir. Então, reduzir pode por decreto? Não, por conta do princípio do paralelismo das formas, que diz o quê? Se uma matéria foi tratada por determinado ato normativo, essa matéria só vai poder ser alterada por um ato normativo de igual hierarquia ou hierarquia superior. Então, se eu preciso de lei para instituir e majorar um tributo, eu preciso de lei para reduzir o tributo e para extinguir o tributo do ordenamento jurídico. Mas existem as exceções? Existem. Que, na verdade, não são exceções, são atenuações ao princípio da legalidade, que estão nesses 3 artigos que eu comentei com vocês. O 153, parágrafo 1º, o 177 e o 155. No 153, parágrafo 1º, nós temos que o Poder Executivo poderá, desde que atendidos os limites e condições previstos em lei, alterar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Alterar significa modificar.
Modificar pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, o Poder Executivo, que pode se valer do decreto, Roberta, aqui entrou a questão do decreto, ele pode reduzir, pode restabelecer e pode, inclusive, majorar as alíquotas do I, IE e IOF. No 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, nós temos que o Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível. Observem que aqui eu só posso, por Poder Executivo, fazer o quê? Reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível. Se a prova falar, o Poder Executivo poderá majorar as alíquotas da CID combustível? Não. Ele só pode reduzir e restabelecer. Aqui no 177, o Poder Executivo também pode se valer de decreto. Agora, lá no 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, o Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas do ICMS combustível. Mas sobre ICMS, nunca por decreto. Tem que ser por meio de convênio, lei complementar 2475. Se vocês quiserem ir para o 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, faço essa remissão. Lei complementar 2475. Não será via decreto, será via convênio. Pergunte, Jordana. Professora, travou aqui na hora que a senhora falou do IE, IOF, é o artigo 153? Do IPI, IE, IOF? É, e o É o decreto pode majorar? 153, parágrafo 1º. Tá bom. E o último que a senhora falou do 24, eu também travou, não sei. 177? Não, 155? Ó, vou repetir os que eu falei. 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C. Obrigada. De nada. Referência da lei complementar que você falou nesse último, por favor, Josi. 2475. Pergunte, Roberta. Esses 4 impostos que a senhora falou, com referência àquela questão de ser regulatório de mercado, não é isso? E por Exatamente. isso, né? Então, se vier uma questão, a gente pode colocar, não, porque é regulatório de mercado, e aí pode, não sei o que, decreto, para mostrar que a gente sabe, é bom, né? A gente fala assim. Ó, poder você pode tudo e que tá lindo, mas Uhum, não precisa, isso, tá? bem. Porque o que o examinador quer saber se nós sabemos fazer a subsunção do fato à norma. Então, eu vou trazer a norma, o caso concreto e a conclusão. Tá linda, linda, linda a sua resposta. Porém, para fins de prova da OAB, quanto mais você se atentar e ler a subsunção do fato à norma, fica melhor. A minha preocupação é que você fique daí na hora pensando para deixar a tua resposta mais linda, sobretudo porque é um tema que você sabe muito, e você pode perder tempo ali para responder outras questões, mas só por isso, tá? Só por isso. Pronto. Foi? Professora, essa última menção que a senhora fez de remissão, a senhora poderia repetir, por favor? Acredito que seja na CF 150. 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, como para reduzir e restabelecer, tem que ser por convênio. Quem diz isso é a Lei Complementar 2475. Obrigado. Agora, continuando lá. Na linha B, voltamos lá para o 146. E é assim mesmo. No 146, inciso 3, a linha B, nós temos os temas que precisam de lei complementar. O
Obrigação tributária. Para quem quiser colocar aí, obrigação tributária está previsto no artigo 113 do CTN, se vocês quiserem colocar, sem problema. Lançamento tributário, prescrição e decadência. Sobre prescrição e decadência. Então, lei complementar. O que me chama a atenção aqui, tá? Eu prometo que eu vou explicar sobre prescrição e decadência e prescrição intercorrente. Eu não vou sair dessa aula sem... Mas é que eu estou tomando como base esse 146 para aproveitar ao máximo e revisar o máximo de coisa possível com vocês. Ó, prescrição e decadência está escrito na Constituição Federal que precisa de lei complementar. Não está escrito? Está escrito. Então, aonde que eu encontro sobre prescrição? No artigo 174 do CTN. É ele que trata para mim sobre prescrição. CTN, lei complementar. Decadência. Artigos 150, parágrafo 4º do CTN e artigo 173 do CTN. Lá que fala sobre decadência. Só que aí eu já vou entrar na matéria para vocês verem o que acontece. E desculpem, gente, eu vou ter que ir e voltar porque é uma aula de remissão. A gente combinou de fazer a revisão hoje com base nas remissões. Então vamos cá. O fisco, ele tem quanto tempo para constituir o crédito tributário? 5 anos. 5 anos sob pena de ocorrer o quê? Decadência. A decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário, que está no artigo 156, inciso 5 do CTN. Tá. Só que a decadência, falar que eu tenho 5 anos para constituir o crédito, mas contados da onde? Para onde que eu vou falar, ó, ocorreu a decadência? São 2 regras. A primeira está no 173, inciso 1 do CTN, e a segunda regra está no 150, parágrafo 4º do CTN. Pela regra do 173, inciso 1, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito contados do primeiro dia, do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido, o lançamento. Está no 173, inciso 1. Pela regra do 150, parágrafo 4º, tem 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Ok. E aí eu digo o seguinte. Quem é que está sujeito à regra do 173, inciso 1, e quem é que está na regra do 150, parágrafo 4º? A regra do 173, inciso 1, estão os tributos sujeitos a lançamento de ofício e por declaração. A do 150, parágrafo 4º do CTN, são os tributos sujeitos a lançamento por homologação, via de regra. Então, no tributo sujeito a lançamento por homologação, tem 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Iogurte. Meu nome não é iogurte. Eu tô com fome. Eu vou pegar, eu vim perguntar o que você quer. Gamil veio aqui, gente, dar oi pra Aqui você. é o que da fase, né? É. E aí? É a carinha deles, todos tranquilos e passaram já no exame. Serenos. Serenos. Viu? Tem um aqui que já fez segunda fase algumas vezes, né? É o Murilo. É. Bom dia, gente, viu? Amor. Bonita camisa, viu, doutor Bom Gamil? dia. Oi? Bonita camisa essa. Belíssima camisa. Obrigado, gente. Obrigado. A gente precisa estar sempre bem vestido, né? A gente nunca sabe quando é que aconteceu o cabelo. Verdade. Amor, Oi. convide todos os alunos para o nosso almoço dos aprovados, meu amor. Uma coisa bonita, meu amor. Você fala tantas coisas bonitas para Eu? mim. É.
Então, para eles que vão passar, já fiquem passaram, fiquem tranquilos. absolutamente tranquilos, todos já passaram, viu? Já deu certo, né? É muito importante que você tenha essa crença em você próprio, né? Independentemente da religião que você acredita, se você acredita em alguma, né? Mas mentalmente falando, é muito importante que você já vá pensando que amanhã já deu certo, tá? Assim, o primeiro passo para dar certo é você acreditar nisso. Não vá com dúvida, não vá com tibieza, não vá achando que você poderia ter feito mais do que você fez, né? Normalmente as pessoas que estão muito bem preparadas pensam isso, né? Acham que podiam ter feito um pouco mais do que já fizeram, né? Porque a gente tende a se cobrar demais. Mas não fiquem olhando sobre esse prisma, não. Olhem tudo que vocês construíram, o que vocês produziram, né? Vocês estão prontos e prontas e todos vão ser aprovados, viu? Aí vocês passam na segunda fase em tributário e depois fazem pós-graduação em ciências penais, viu? Tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aí outro. Fazendo o jabá aí, né? Tá certo. Tudo a ver, tudo a ver. De tudo que Tem foi tudo a ver uma dito, matéria com a outra. de tudo Não que é? foi dito. Não, pior que tem, viu, Bruna? Pior que tem, mas Tem os crimes Tá falando de tributários, né? crime. pior que É. tem, mas assim, essa é impossível para mim, viu? Essa não tem jeito, não. Ah, para mim Minha mãe também, falou que os Carlos. princípios também. Deixa eu pegar E é essa. verdade, gente. Na verdade, Ó, tem tudo a ver. Mais uma vez, penal quando vem. Caio Tice Neve, eu já olho e faço, não quero saber. Essas são tudo relacionadas que geram até casamento. vocês ouviram o que ele falou? Ah, Perfeita essa, viu? Essa foi perfeita. Eu não ouvi, não. Essa foi. é que É, ele falou que as matérias são tão relacionadas que gera até casamento, né? Ah, verdade. Então, vamos lá. Ah, perguntem quando ele voltar aqui, ele vai entregar meu iogurte, se ele gostou do livro sobre o Manual de Direito Tributário. Ele já leu inteirinho. Quando ele queria me conquistar, ele leu o livro para, né, dizer que. Esse faz a lição de casa, hein, Josi? Opa! O debate tem que ser com confiança. Vamos voltar aqui. Na última aula que a gente fez, né, Murilo? Eu chamei, ele às vezes abre aqui a porta, eu chamo ele, vem cá, dá uma aula, fala isso, faz sobre isso, não sei o quê. Aí na aula de TR, tributarista referência, ele abriu e eu chamei ele para dar aula. Era aula sobre precificação. E aí ele deu a aula, só que ele contou. Agora eles vão ter uma aula sobre realidade, né? Como a coisa funciona na vida real, né? O direito penal sempre serve ao direito tributário aqui, ó. Essa é boa. Muito bem, belo doutor exemplo, belo Parabéns. exemplo. Cara, Viu, gente? Não, Não, obrigada. vou voltar lá. Beijo. Aí ele foi para a aula, deu a aula de precificação, e aí começou a falar um monte de coisa de mim. Um monte de coisa. Né, amor? Eu tô aqui para ouvir e exercer o contraditório. Não, amor. Mas outra oportunidade você fala de mim. Eu proibi ele de dar aula agora. Brincadeira. Não, amor. Tô brincando. Vamos lá, gente. Descontraímos, agora vamos lá. Agora estou alimentada. Agora a gente vai tocar mais a aula, né? Tava com medo da fome bater aqui. Gente, então, prescrição e decadência, eu falei para vocês. Decadência são duas regras, a do 173, inciso 1 e do 150, parágrafo 4º. São 5 anos, mas eu tenho que saber de onde que eu conto. Pela regra do 173, inciso 1, que é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento, nós temos os tributos sujeitos a lançamento de ofício por declaração. E pela 150, parágrafo 4º, tributo sujeito a lançamento por homologação, e eu disse regra. Por que eu falei regra? Porque mesmo no tributo sujeito a lançamento por homologação, se ocorrer dolo, fraude ou simulação, aí eu contarei a regra pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. E também, sempre que houver ausência de pagamento, eu conto pela regra do 173, inciso 1 do CTN. Nesse caso, aplicamos a súmula 555 do STJ. Então, vai lá para o 173, com certeza já tem essa remissão, mas 173, inciso 1 do CTN, súmula 555 do STJ.
Pro, Oi. eu fiz uma remissão no 173 também, já direto para o artigo do IPTU, para o artigo 32 do CTN. Isso tá certo? Tipo, é só para na minha cabeça eu não me confundir. Ó, IPTU, se for falar de decadência, eu vou usar o Você 173. mandou bem, tá? Tá Até se os certo. colegas quiserem copiar, e até me deu uma ideia aqui que eu nunca tinha tido da gente fazer uma cola permitida, Minha ideia foi tá? justamente essa. O que que a Roberta fez? Ela fez uma baita cola aqui. Gostei dessa ideia. Ela colocou lá o artigo do IPTU, que vai estar pela regra do 173, inciso 1, né? Aí vocês têm que só tomar cuidado. O que é lançamento por homologação vai do 150, parágrafo 4º, mas não se esqueçam que se houver fraude, dolo, simulação, é pelo artigo 173, inciso 1, e se houver ausência de pagamento, também é pelo 173, inciso 1 do CTN, certo? Por isso que eu fico até preocupada de colocar essa cola, porque daí eu penso que vocês podem esquecer. Melhor não, deixa só o IPTU lá no 173, inciso 1, que esse é de ofício mesmo. Se quiserem colocar o IPVA também, podem colocar, que é no 173. O IPVA é 155, inciso 3 da Constituição Federal. Agora, o mais importante, minha opinião, para vocês colocarem aí, vamos lá para o CPC. Agora até fugiu aqui. Eu acho que é o 332. Isso é É bem isso importante. mesmo, já tem remissão aqui no VAR. 332, parágrafo 1º? Isso, esse mesmo. Isso, esse mesmo. Tá. Prestem atenção no que eu vou falar. A decadência, assim como a prescrição, que a gente já vai falar sobre a prescrição, mas já que eu estou na decadência, elas podem ser arguidas de ofício pelo juiz, sem precisar ouvir a fazenda. Então, a decadência e a prescrição podem ser arguidas de ofício pelo juiz, sem precisar ouvir a fazenda. Artigo 332 do CPC, parágrafo 1º. Aí vale a pena vocês colocarem tanto no 173, inciso 1, essa remissão, como no 150, parágrafo 4º. Falei sobre prescrição, Repete sobre o artigo. 332, parágrafo 1º do CPC. Falei sobre decadência, agora vamos para a prescrição. Artigo 174 do CTN. A prescrição é o prazo que a Fazenda tem para cobrar do contribuinte. Prazo esse de 5 anos. 5 anos para cobrar, ou seja, para ajuizar a ação de cobrança, né? Sob pena de ocorrer a prescrição assim como decadência e hipótese de extinção do crédito tributário. Então, se a Fazenda não cobrar em 5 anos, nunca mais vai poder cobrar. O caput do artigo 174 diz que são 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito tributário. Lide 155, inciso 3. Então, 174 prevê que o prazo é de 5 anos a contar da constituição definitiva. O que mesmo constitui o crédito tributário? O lançamento. Aí o fisco encaminha a notificação de lançamento para o contribuinte. Se o fisco encaminhar no dia 5 de maio de 2023, é no dia 5 de maio de 2023 que começa a correr a prescrição? Não. Em que Não, pese dá ser ciência. constituído definitivamente no dia 5 de maio, eu tenho que considerar que o fisco dá um prazo para o contribuinte pagar, em âmbito federal de 30 dias, em âmbito municipal, estadual e distrital, a depender da legislação local. O prazo prescricional ele começa a correr esgotado o prazo de pagamento.
Então, passaram 30 dias, aí começa a correr o prazo prescricional, que são 5 anos. São 5 anos. Uma vez que passaram 5 anos, aí ocorreu a prescrição. Agora, atenção aqui. Essa prescrição para ajuizamento da execução fiscal, o juiz também pode arguir de ofício. É o mesmo 332, parágrafo 1º. Podem anotar aí, no 174. Precisa ouvir a Fazenda? Não. Outro cuidado que devemos ter. Gente, o prazo prescricional, ele vai correr. Existem hipóteses que interrompem? Existe. Eu já vou falar com vocês. Existem hipóteses que suspendem? Existe. Já vou falar para vocês. Mas eu quero só um detalhe aqui. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830 de 80. Vamos para lá. Essa vocês vão ter que ir. Lei. 6.830. Larissa, é da notificação do lançamento, mas não é nem da notificação que você começa a contar. A notificação a gente considera que foi constituído o crédito definitivamente, mas eu começo a contar a prescrição após esgotado o prazo para pagamento do tributo, a entendimento do STJ. Chegaram na 6.830, artigo 2º, parágrafo 3º? Está escrito aí Sim. que da inscrição em dívida ativa o prazo prescricional fica suspenso por 180 dias? Tá E aí? arriscado. Tá arriscado. Por que que eu mandei riscar? Porque esse artigo só tem validade quando se tratar de dívida não tributária. Porque na dívida tributária não suspende o prazo de prescrição após a inscrição em dívida ativa. Então, esse artigo só tem validade quando se tratar de dívida não tributária, porque dívida tributária não suspende o prazo de prescrição após a inscrição em dívida ativa. Por que, Josi? A gente não estava lá no 146 da Constituição Federal? No inciso 3, a linha B, não diz que prescrição só pode ser por lei complementar? Então, a 6.830 é lei ordinária. A lei ordinária pode trabalhar com prescrição em tributário? Não, só por lei complementar. Aí, já que vocês riscaram, faz uma flechinha para vocês poderem explicar na prova se vier isso. Artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Foi? Meu Deus, eu nem tinha arriscado, eu tinha, tipo, grifado como se fosse importante. Ó, Graças a Deus. graças a Deus. Qual artigo, professora? O artigo 2º, parágrafo 3º da 6.830 de 80, diz que da inscrição em dívida ativa fica suspenso o prazo de prescrição por 180 dias. Isso só tem validade quando se trata de dívida não tributária. Quando se trata de dívida tributária, não suspende, porque lei ordinária não pode tratar sobre prazo prescricional em direito tributário, porque o artigo 146, inciso 3, a linha B, diz que só pode ser lei complementar. Ficou claro? Diga, Carlos. Josi, tem a questão de que nas 4 possibilidades do contribuinte, quando ele recebe a notificação, pagar, entrar com uma reclamação administrativa, com processo judicial ou não fazer nada, muita gente entende que o crédito só está definitivamente constituído caso o contribuinte entre com a reclamatória administrativa depois de Administrativa? exaurido o processo, certo? Isso, assim, pelo menos é assim que a gente conta no CARF, é assim que a gente entende na Receita. Isso entraria dentro das possibilidades do 174 no
no inciso 4? Ó, calma aí. Primeiro, deixa eu expor aqui. Tá. O que você diz, você tem toda a razão. É, inclusive, o entendimento da maioria dos tribunais, tá? É que eu acabo, nesse ponto, peço desculpas, eu sigo a doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, que para a gente o que constitui definitivamente o crédito tributário é o lançamento. Ele pode até ser modificado por conta de um recurso administrativo, que é o que diz o artigo 145 do CTN, né? Eu posso alterar o lançamento depois de notificado? A gente já aproveita e revisa aqui. Pode nas hipóteses do 145 do CTN. São 3 hipóteses. Por recurso do contribuinte ou por recurso de ofício da própria autoridade administrativa, ou quando tiver uma das hipóteses do artigo 149 do CTN, que basicamente são hipóteses de fraude, simulação, de dolo. Então, pode ser alterado o lançamento tributário. Só que, justamente, é o que o Carlos falou, ele falou o seguinte, ó, se eu apresentar um recurso na esfera administrativa, pode mudar o lançamento? Pode. Está escrito no 145, inciso 1 do CTN. Então, o CARF, todo mundo, né, acaba contando aqui que é após esse recurso transitar em julgado não, mil desculpas, ser irrecorrível. Então, quando eu vou para a esfera administrativa, então eu tenho uma decisão definitiva, aí que vai começar a correr o prazo prescricional. Aí o Carlos me perguntou, Josi, Ah, isso entra? Oi? eu estava com looping, eu não estava lembrando do 145, você já resolveu. É o 145 que dá o conceito de definitivo e eu vou ter que ler o conceito de definitivo dentro da ação do contribuinte que é ter apresentado uma ação administrativa, né? Uma reclamação Isso. administrativa para a gente a Mas impugnação. ainda assim, eu não posso incluir no 174, parágrafo único, inciso 4, Não, não, não pode. tá? Não Eu pode. vou incluir no 151, inciso 2, inciso 3, que é o recurso na esfera E administrativa ou suspende. reclamação, suspende a exigibilidade do crédito tributário, tá? Eu vou fazer essa remissão também. Legal. Verdade. Obrigado. Então, de nada. Então, vamos lá, ó. A constituição definitiva, aí eu tenho as hipóteses de suspensão e tenho as hipóteses de interrupção. Já vamos pegar aqui também, No tá? 145. Então, você pode, no 174 fazer uma remissão para o 145 Já está do já tá CTN, no, já tá no teu no no VAD? VAD, Já. pronto. E aí, agora, vamos trabalhar com as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, que a gente já falou muitas vezes durante as nossas aulas. O que suspende a exigibilidade está lá no 151 do CTN. Só que isso, olha só que é importante agora, essa parte de prática, né? A gente juntar os artigos. Então, o fisco, ele constitui o crédito e aí ele vai cobrar. O artigo 174 diz que o fisco tem até 5 anos para cobrar. Só que dentro desse prazo de até 5 anos para cobrar, podem existir causas que suspendem a cobrança, assim como causas que interrompem a cobrança. O 151, ele traz para nós as causas que suspendem a cobrança. Como? Se houver uma moratória, se houver o depósito do montante integral, quando o contribuinte ajuiza a execução, a ação e ele faz o depósito, o crédito já está constituído. Aliás, o depósito já constitui o crédito. Lembra que a gente trabalhou diversas vezes durante questões? Quando o contribuinte faz o depósito, o fisco nem precisa constituir o crédito, porque o depósito funciona já como se tivesse constituído, tá? E aí o fisco vai ter quanto tempo? 5 anos para cobrar, considerando que quando o contribuinte faz o depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Recurso, reclamação, suspendem a exigibilidade. Concessão de liminar em mandado de segurança, suspende a exigibilidade. Isso tudo quer dizer que suspende a prescrição. Tutela ou liminar em qualquer tipo de ação, suspende a exigibilidade. Ok. Só que aí, mais um detalhe, tá? Quando a gente fala de hipótese de suspensão da exigibilidade, suspende a cobrança, mas não suspende a decadência. Lembram-se disso? De modo que o fisco só tem 5 anos para constituir o crédito. Se não constituir dentro de 5 anos, ele nunca mais na vida vai poder constituir o crédito. Só que quando o contribuinte ele ingressa com uma ação na esfera judicial e consegue uma tutela, a tutela suspendeu a exigibilidade, não permite que a Fazenda ajuize a execução fiscal, mas mesmo assim o fisco tem que constituir o crédito? Tem, sob pena de ocorrer decadência. Pegaram aqui? Eu vou repetir. O contribuinte entrou com uma ação e conseguiu tutela. Fisco vai poder ajuizar a execução fiscal? Não. Fisco vai poder constituir o crédito? Vai, sob pena de ocorrer decadência. Se ele não constituir dentro de 5 anos, ocorre decadência. Agora, o contribuinte fez depósito. Fisco precisa se preocupar em constituir o crédito? Não. Por quê? Porque o depósito já funciona como constituição de crédito. Foi? Agora, no artigo 174, parágrafo único, nós temos as hipóteses que interrompem o prazo prescricional. Interromper o prazo prescricional significa o quê? O prazo zera e volta inteirinho para a fazenda. Quais são as hipóteses que interrompem? Tem uma muito famosa, que a gente sempre comenta, que é a do inciso 1, quando houver despacho de citação em execução fiscal. E aí vamos entrar na prescrição intercorrente. Aliás, vou até deixar para depois, vou finalizar o 174. Então, despacho da citação em execução fiscal interrompe a prescrição. O que mais que interrompe? O protesto judicial interrompe a prescrição. No 174, o protesto interrompe a prescrição tanto para a Fazenda, e aqui é importante, que o STJ entende que se o contribuinte ingressar com protesto judicial, ele interrompe o prazo também para ele ingressar com uma ação de restituição. Lembram quanto tempo que o contribuinte tem para ingressar com uma ação de restituição? 5 anos. Se o contribuinte vai lá e ajuiza um protesto judicial, em razão do 174, parágrafo único do CTN, interromper a prescrição protesto para a Fazenda, o STJ entende que também interrompe para o contribuinte, tá? Então, pode cair numa pergunta para nós isso. Bacana, tá certo? Ficou claro aqui? E o 174 diz também que interrompe por qualquer ato judicial que constitui um órgão o devedor. E o 4, Carlos, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. O que é aqui? É o parcelamento. Parcelamento. Só o pedido. Parcelamento a um só tempo interrompe a prescrição e suspende a prescrição. Aí vocês vão falar, como que pode o parcelamento interromper e suspender ao mesmo tempo? Simples. Se houver um parcelamento, na mesma hora, o prazo prescricional zera. Ou seja, acabou de dar para o contribuinte, para o fisco, mais 5 anos para ajuizar a ação de execução. Só que esse prazo vai correr? Não. Por quê? Porque o parcelamento, nos termos do 151, inciso 6 do CTN, faz o quê? Suspende a exigibilidade. Só que quando o contribuinte parar de pagar o parcelamento, adivinha? A prescrição começa a correr. E aí ela corre 5 anos. É por isso, gente, que muitas vezes as pessoas, até quando vêm nos contratar, já falam, correu prescrição, doutora, fique tranquila, tá facinho de fazer defesa. Às vezes não ocorreu a prescrição.
Por que que às vezes não ocorreu? Porque eu posso ter alguma hipótese que suspendeu a exigibilidade, alguma hipótese que interrompeu a prescrição. E outra coisa importante, no direito tributário, a prescrição pode ser interrompida quantas vezes for ocasionada. Como assim? Lá no direito civil, só pode uma vez a interrupção. Aqui no tributário, não. Tá? Então, se eu aderi a um parcelamento, depois mudei, aí parei de pagar, depois aderi a outro parcelamento, vai começar a correr de novo o prazo, tá? Professora, Oi? como é feito esse protesto judicial? É uma petição simples que você vai dizer: apresento aqui o presente protesto judicial a fim de posteriormente tratar sobre determinada tese. É uma folha só do contribuinte, né? Então, aquele protesto que vai para os cartórios, ele não interrompe a prescrição. Não, é o protesto judicial, que é petição distribuída, Obrigada. tá bem? Aí foi isso. Agora, para encerrarmos a nossa revisão com a prescrição intercorrente, que foi a motivação, né? Imagine, quem tinha pedido para eu falar de prescrição e prescrição intercorrente, veja que, bem ou mal, a gente levou uma aula, né? Mas aproveitei e trabalhei vários temas dentro desse tema. O artigo 174, parágrafo único, inciso 1, diz que o despacho de citação em execução fiscal interrompe a prescrição. Ora, vamos imaginar aqui. Então, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, 5 anos para cobrar, ou seja, 5 anos para ajuizar a ação de execução fiscal, sob pena de ocorrer prescrição. Nunca mais poder ser cobrado aquele crédito. Vamos dizer que o fisco, que a fazenda, na verdade, né? Eu estou falando fisco, mas é a fazenda, ajuizou a execução fiscal dentro do prazo dela. Então, Josi, não ocorreu prescrição? Não, ela tá linda, ajuizou bonitinho a ação dentro do prazo. Ela ajuizou no dia 5 de maio de 2023, tá? Só que vamos dizer que a prescrição ocorreria em julho de 2023 e ela ajuizou em maio. Então, ela ajuizou dentro do prazo. Só que o Poder Judiciário profere o despacho de citação apenas em agosto. Eu posso alegar, então, na minha defesa de contribuinte que ocorreu a prescrição? Afinal de contas, eu fui citada só em agosto e a prescrição ocorreu em julho. Posso alegar? Não. Súmula 106 do STJ. A súmula 106 do STJ diz que eu não posso culpar, digamos, a Fazenda por mora do Poder Judiciário. A Fazenda ingressou dentro do prazo dela. Quem demorou foi o Poder Judiciário. A gente respondeu uma questão dessa no simulado. Sim. Os nossos simulados, talvez vocês nem tenham se atentado, mas os nossos simulados, eles trabalharam com todas as questões do direito tributário. Todas. Qual súmula, professor? Oi? Qual súmula que você fala? 106 do STJ. Tá. E aí, pronto. Ah, Josi, mas vamos dizer que ingressou com a ação de execução fiscal no dia 5 de maio de 2023 e ocorreu o despacho de citação em 6 de junho de 2023. O que o despacho de citação na execução fiscal faz mesmo? Interrompe a prescrição. Isso quer dizer o quê? O prazo zera e volta inteirinho para a Fazenda. Volta inteirinho para a Fazenda. Nesse momento, então, quer significar o quê? Quando há o despacho de citação na execução fiscal, o nosso contribuinte, ele tem 5 dias para pagar ou 5 dias para garantir o juízo. Isso está lá no artigo 8º da 6.830 de 80. Se o contribuinte nada fizer, não pagar, não garantir o juízo em 5 dias,
Em razão do artigo 10 da 6.830 de 80, o que vai acontecer? O prazo vai para a fazenda procurar os bens do contribuinte e tentar satisfazer o crédito dela. Porque uma execução fiscal não pode ficar parada, a princípio, por mais de 5 anos, sob pena de ocorrer o que nós chamamos de prescrição intercorrente. Gente, cuidado, quando eu falo que a execução fiscal não pode ficar parada, ela não pode ficar parada realmente. Porque se houver recursos, decisões, aí pode levar mais tempo, porque a execução está andando. O que não pode é ela ficar parada. Tá, Josi, mas como que funciona essa prescrição intercorrente? Artigo 40 da Lei 6.830 de 80. Artigo 40 da 6.830 de 80. Só um pouquinho, Ana, só deixa eu fechar aqui, daí você pergunta. O processo de execução fiscal ele pode ficar suspenso durante 1 ano, quando não encontrado o devedor ou bens para garantir o juízo. Só que quem vai definir isso não é o juiz e não é a fazenda. Isso pode cair na prova, tá? Como pergunta. Da onde que começa a contar esse prazo? Da onde que começa que vai ficar suspensa a execução fiscal? Será na primeira oportunidade que a fazenda falar que não encontrou bens ou não encontrou o devedor. Entendimento do STJ. Então, eu vou repetir para vocês entenderem, que é simples, tá? O fisco tem 5 anos para achar os bens, contado lá do despacho de citação. Só que o artigo 40 dá, digamos assim, mais 1 ano para o fisco. Por quê? Porque diz, quando não encontrados bens ou não encontrado o devedor, o processo de execução fiscal poderá ficar parado durante 1 ano, suspenso durante 1 ano. Aí, da onde que eu conto esse parado de 1 ano? O STJ interpretou esse dispositivo e disse, da primeira oportunidade que a fazenda for chamada, for intimada, e ela falar que não encontrou bens e não encontrou o devedor. Aí, nessa oportunidade que a fazenda diz que não encontrou o devedor ou não encontrou os bens, o processo de execução fiscal fica parado por 1 ano. Findo esse prazo de 1 ano, os autos serão arquivados. Parágrafo 3º do artigo 40 da 6.830. Do arquivamento, súmula 314 do STJ. Do arquivamento começa a correr o prazo quinquenal prescricional para a fazenda. Ou seja, os autos só poderão ficar arquivados durante 5 anos. Se durante 5 anos a fazenda encontrar os bens, desarquivam-se os autos e volta a correr a execução normalmente. Mas passado esses 5 anos e nada foi feito, aí parágrafo 4º do artigo 40. O juiz, depois de ouvida a fazenda, pode de ofício decretar a prescrição intercorrente. Vocês perceberam a diferença aqui? Na prescrição intercorrente, o juiz pode decretar de ofício, mas tão somente depois de ouvida a fazenda. E a prescrição e a decadência? O juiz pode de ofício decretar e não precisa ouvir a fazenda. Mas na prescrição intercorrente, o juiz tem que ouvir a fazenda. Foi? Ana, pergunte. Pronto. É sobre a garantia de juízo. Por quê? Qual que é a minha dúvida? Se na exceção à pré-executividade eu não preciso garantir, mas assim que eu for citada na execução, eu tenho 5 dias para pagar ou garantir, então eu teria esses 5 dias para apresentar a exceção de pré-executividade. Só que a exceção de pré-executividade não tem prazo. Não tem. Não tem. Então, só que se passar esses 5 dias e eu não garantir e nem pagar, o que acontece? A fazenda pode, muito bem, ela escolheu um bem para garantir o juízo,
mas isso mesmo assim permite que você apresente a sua defesa, não tem problema, tá? Mas assim que eu apresentar esse bem, ele ainda seria penhorável ou não? Não, mas espera aí, Ana, não entendi. Veja, eu tenho 5 dias para apresentar o bem, porque que eu quero garantir o juízo. Se eu Uhum, perder esse prazo, aí o prazo agora é da fazenda. A sim, fazenda que vai escolher o bem que ela quer. tá. Ela escolheu um bem, ok. Uma vez garantido o juízo, eu posso apresentar embargos à execução fiscal ou à exceção de pré-executividade, Uhum, tá? Só que é aquilo que a gente fala, ninguém garante o juízo para apresentar a exceção de pré-executividade. Agora, é claro, se aconteceu da fazenda ter encontrado um bem e ter ela garantido o juízo, eu posso optar, né? Ou eu apresento embargos, ou se for matéria de EPE, eu posso até apresentar a EPE. tá, tá. Entendeu? Acho que sim. Acho não. É sim, não. O que que É ainda porque, fica na dúvida? é porque parece um pouco. Porque se é matéria de EPE, eu não sei, meio que ficou esses 5 dias assim, como se é para garantir eu pagar. Aí vai abrir o prazo para fazenda. É porque então o EPE eu posso apresentar a qualquer tempo, só que pode acontecer da fazenda pegar um bem meu de qualquer forma. Tá. Pode. E eu vou te dizer mais, Ana, tá? E aqui é já assunto até para prática. O problema da execução fiscal, que ela pode ser execução provisória. Então, a partir do momento que houver garantia de juízo, essa execução pode ser, esse bem, digamos, pode ser levado a leilão, à asta pública. Então, por isso que a gente não pode ficar dormindo no processo, tá? Uhum. Então, a gente fala para o cliente, a primeira coisa, ó, tem algum bem para garantir? Não, não tem. Tá bom, mas fique esperto porque a fazenda vai poder escolher um bem seu. E te digo mais, Ana, o que a fazenda faz muito é a chamada teimosinha, que ela fica todo mês buscando na conta do contribuinte dinheiro para bloquear, Uhum. entendeu? Tá. E Uhum. mesmo que você apresente uma EPE, é o que acontece comigo às vezes. Bloqueou o dinheiro do meu contribuinte. Eu apresento o IPS, sobretudo para dizer, ó, se estiver bloqueado, não consigo nem pagar os funcionários, aí vai fechar a empresa. Tá? Então tem um monte de coisa, mas isso não é para você se preocupar agora na hora da prova, não. Tá bem? Tá. Obrigada, Bru. De nada, querida. Gente, nós fechamos aqui, tá? A gente fez aí. Quanto tempo de revisão deu, Maurício, hoje? Deu uma quase. A gente começou 10h30, 1h30, 1h40, acho. Tá. Antes das perguntas, eu só vou falar sobre um negócio, porque às vezes acontece isso comigo, às vezes não. Aconteceu, acho que umas 2 vezes, quando eu dava aula em curso presencial. Aula de curso presencial, mas é que acaba agora acontecendo que eu estou dando as revisões ao vivo. Antes eu dava a revisão gravada, que daí eu falava e não deixava ninguém me interromper para eu não esquecer nada. Aí hoje foi até o que eu falei para Murilo. Eu falei, ó, ontem, né? Falei, Muriz, eu não quero que deixe aberta essa revisão, tá? Eu quero deixar ela fechada só para os meus alunos, para eu não perder o foco. Porque às vezes a gente acaba perdendo o foco. E eu tinha que estar concentrada. Eu falei, ó, pode depois disponibilizar, não tem nada demais, não é? Ah, eu quero só deixar para os meus alunos. Não, não é isso. Mas eu tinha que priorizar vocês, tá? E tem um assunto aqui que veio para mim e que eu tenho que falar para vocês, tá? Vamos lá. Sobre ICMS, é rapidinho. ICMS incide, tem 5 hipóteses de incidência. Incide sobre operação de circulação de mercadorias, incide sobre serviços de transportes intermunicipais ou interestaduais, incide sobre serviços de comunicação, incide sobre a energia elétrica, que a gente já falou bastante durante a semana, e sobre a importação. O foco agora é para operações de circulação de mercadorias, tá?
Para que haja incidência do ICMS, tem que existir a operação de circulação de mercadorias. Não é a simples circulação de mercadorias. Operação de circulação de mercadorias significa o quê? Que haja transferência de titularidade. É por isso que quando sai de um estabelecimento e vai para o outro do mesmo titular, não incide o ICMS, súmula 166 do STJ. E, mais recentemente ainda, o Supremo também decidiu que ainda que saia a mercadoria de um estabelecimento e vá para outro estado, mas sendo o estabelecimento do mesmo titular, não vai incidir o ICMS, porque não é considerado uma operação, tá? Aí a pergunta que eu falo para vocês é: incide ICMS sobre o ativo de uma empresa? Ó, o ICMS incide sobre operações de circulação do quê? De mercadorias. O que que é mercadoria? É aquilo que está no comércio para ser vendido. Então, quando eu vou numa loja de carro e compro um carro na concessionária, dessa operação incide ICMS? Incide, porque a pessoa exerce o comércio com habitualidade. Se eu vender meu carro para o Murilo, vai incidir o ICMS? Porque o meu carro não é mais mercadoria, meu carro é meu carro, meu produto. Quando eu, empresa, compro computadores, a loja que vendeu computadores incide ICMS? Os computadores fazem parte do meu ativo, não fazem? Se eu for vender meus computadores lá do escritório, vai incidir ICMS? Então, via de regra, não incide ICMS sobre o ativo, certo? Ok. Agora, uma pergunta. Uma locadora de carros. Locadora de carros. Ela compra carros. Quando ela compra os carros da concessionária, incide ICMS? E agora a locadora vai vender esses carros, né? Chega uma hora, a locadora vende o carro. Vai incidir ICMS? Boa pergunta, hein? Eu entendo que não, Josi. Eu Bem, entendo acho que que sim, não. eu entendo que sim, porque vai virar o negócio dela. Como muitas lojas de locadora têm revenda. É isso, E aí, com exatamente o base que nisso, aconteceu. é, No começo era uma venda de ativo, não incidia. Aí os caras começaram a fazer do business deles a uhum, venda de carro, e aí tem que incidir, né? e aí tem até um prazo para considerar isso, sabia? Ah, não sabia, não. Tem a decisão do STJ, tá? Que diz o seguinte: pelo período de 12, obrigatoriedade de manutenção dos veículos novos no ativo fixo da locadora pelo período de 12 meses para que não incida o ICMS em sua alienação. Eu Como vou toda passar. vez que é uma decisão coloca um critério objetivo, ela fez com que você não compre o carro de uma locadora com 11 meses e 29 dias de jeito nenhum. Você vai comprar com 12 meses e um dia. E um dia, exatamente, né? Legal, Josi, obrigado. Ou essa Professora, eu não questão, entendi. né? Você não pode explicar esse final, por favor? Isso, Ou, Repete repete, por aí, favor. por favor. claro que sim. O que a gente estava fazendo aqui é um exercício de que, o ICMS incide sobre operação de circulação de mercadorias. E o que que é uma mercadoria? É aquilo que está no comércio para ser vendido. Então, quando eu vou lá e compro uma mercadoria, um produto no comércio, aquilo é uma mercadoria, tá? Então, por exemplo, comprei o meu celular. Nessa operação incidiu o ICMS. Mas se eu for vender o meu celular para alguém, vai incidir ICMS, porque isso não é mais mercadoria. A gente viu aqui. Quando está no ativo da empresa e a empresa vai vender, não incide ICMS. Então, a gente tem várias decisões aí, não incide o ICMS na venda de ativo da empresa. Por quê? Porque, na verdade, é produto, não é mercadoria. Isso com relação ao ativo da empresa.
Agora, as locadoras começaram a vender os seus carros. Quando eu falo que a locadora vende o carro, na verdade ela está vendendo o ativo. Só que como o Thiago falou, muitas começaram a fazer um negócio já disso. E as locadoras passavam a vender carro e ganhar com isso. Então, na verdade, o que era ativo deixou de ser ativo, a bem da verdade, concorda? E passou a ser a operação da empresa. Logo, então, aqueles carros eram mercadorias. E como mercadorias devem incidir o ICMS? Devem incidir o ICMS. Então, o STJ, ele veio, tá? A STJ não, desculpe, o Supremo Tribunal Federal é o RE 1025986. Eu vou disponibilizar já no grupo para vocês, tá? Para vocês fazerem a leitura. Ele veio e decidiu o seguinte, ó, se vender antes de 12 meses, vai incidir o ICMS, porque aí eu estou verificando que você não quis trazer para o ativo, não. Você quis fazer um negócio mesmo. Grupo de WhatsApp, tá? Maurício, eu vou já até disponibilizar para você aqui, porque daí você disponibiliza aqui, porque quem não tiver grupo de WhatsApp, daí quem está na aula aqui vai já ter a decisão. E aí o STF disse o seguinte, então, ó, até 12 meses, se vender, eu vou considerar que está mais como mercadoria do que como ativo. Vai incidir ICMS. Tá bom? Deixa eu buscar aqui a decisão, já passo aqui para o Muris. Muris, faz esse favor, disponibiliza agora aqui e disponibiliza depois no grupo. Beleza. Perguntas? Jordana, pergunta ou você esqueceu de abaixar a mão? Não, a súmula 106 do STJ, ela tá ligada ao que mesmo? É que eu anotei ela aqui e esqueci. Qual súmula? 106 do STJ. A súmula 106 do STJ, ela fala sobre a questão de que a mora do Poder Judiciário não pode prejudicar a prescrição da Fazenda. Então, a Fazenda ingressou com a ação na data correta, mas se o Poder Judiciário deixou de citar na data correta, isso não pode prejudicar a Fazenda. Aí vai ser a do artigo 2º, parágrafo 3º da lei 6.830 ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Estou confundindo as coisas. Tá. O artigo Tá bom. Não, calma, nós vamos explicar. O artigo 2º, parágrafo 3º da 6.830 de 80, ele diz que o prazo de prescrição fica suspenso por 180 dias após a inscrição em dívida ativa. Eu disse que, na verdade, esse dispositivo não tem validade para dívida tributária, só para dívida não tributária. Por quê? Quem trata sobre prescrição em direito tributário é lei complementar. A súmula 106, Jordana, ela está relacionada ao artigo 174 do CTN. Achou? Tá bom, muito obrigada. Achei. Entendeu agora? Entendi. Eu anotei ela solta aqui e esqueci. Obrigada. De nada. Larissa? Larissa? Andréia? Professora, essa questão do veículo é independente se a locadora tem uma loja à parte de locação e uma de revenda de carro? Ah, mas daí, ó, o que você está perguntando, André? Se ela tem uma loja de venda e ela vai vender por essa loja, vai incidir ICMS. Mas ainda que ela tenha locadora, tem a loja de venda, e ela ainda se diga isso, não, aqui eu só estou locando, vendi por acaso, seria tipo um planejamento tributário forçado, concorda comigo? Então, não adianta. Então, da mesma forma, se vender antes dos 12 meses, vai incidir, segundo o Supremo Tribunal Federal. Certo? Tiago? A gente está falando do carro, mas caso parecido é o comodato. Por exemplo, impressora, equipamento. Se ele tiver atividade de fim de venda, vai incidir o ICMS também, né? Igual do carro. Porque aí vocês podem pensar o seguinte, gente.
É, eu acredito que, de repente, é até possível utilizar o próprio artigo 116, parágrafo único do CTN, que a autoridade administrativa pode desconsiderar o negócio para fazer incidir o tributo. Porque isso daí é muita forçação, né? Tipo, quer desconfigurar, dissimular a ocorrência do fato gerador. E na dissimulação da ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa pode desconsiderar fazer incidir o tributo nos termos do 116, parágrafo único do CTN. Professora, Diga. desculpa, meu microfone aquela hora não estava funcionando. Ai, dá um Eu, desespero, daí não dá? nossa, não. Professora, o que eu ia perguntar, aproveitando que a senhora está falando de ICMS, é sobre a súmula vinculante 32, que fala sobre os salvados. Uhum. Que eu achei que pode ser que caia também, porque é um fato atípico, né? Não tem fato gerador, não tem operação mercantil. É isso mesmo ou eu estou errada? Tá certíssima, até porque, salvo engano, os precedentes da súmula vinculante 32, eles dizem até o seguinte, ó, o que acontece que isso daí não é mercadoria, é lixo. Então, por isso que não pode incidir o ICMS. Então, você está certa quando você diz, então não tem a ocorrência do fato gerador. Tá bom, muito obrigada. De nada. Foi? Então, agora sim. Gente, que triste. A gente vai se despedir. Acabou. Acabou. Pensa na semana que vem que vocês não terão mais que ligar às 19 horas o computador. É, Eu vou é, sentir falta de vocês todos, de você, professora, de todos os coleguinhas. é. Mas eu vou ficar bem feliz de não ter que ligar a Ah, câmera. com certeza. Com É certeza. obrigação, A né, gente Carlos? tem, a gente tem só mais um encontrinho, gente. Na segunda, Jô, a nossa conversa pós-prova. É Conversa verdade. gostosa, né? E aí tá tudo certo. Se vocês não quiserem vir, Carlos, você não venha, tá? Você Eu vai estar estarei em voo. viajando. É. Então, por favor, né? Mas, gente, só para finalizarmos aqui, foi um curso muito bacana, tá? Eu tenho sido presenteada, talvez seja essa a palavra. Poucos sabem, mas eu saí de um curso grande em que eu era professora há mais de 15 anos nesse curso. E eu saí desse curso por algumas razões e só que assim, independentemente, quando eu saí desse curso, eu confesso para vocês que doeu demais em mim, porque eu saí desse curso porque parecia que eu não podia mais dar aula, porque eu já era muito velha para dar aula em OAB. Isso foi muito triste, foi muito impactante para mim. Muris, que sempre trabalhou comigo, ele me acompanhou nesse trajeto, e foi no ano passado. E eu vou dizer para vocês que eu, assim, quase entrei em depressão, porque eu me conheço sendo professora de OAB. Eu dou aula em muitos lugares, dou aula em muitos cursos, aula, já dei em muitos cursos, né? Eu já dei aula para concurso de delegado, para cartorário, para juiz, para procurador. O que vocês perguntarem aí de concurso, eu já dei aula, sabe? Conhecia todas as bancas. Mas é claro que num determinado momento da minha vida eu tive que abrir mão das minhas aulas por conta da advocacia, o que é muito legal, porque eu amo muito, eu amo ser advogada. Mas eu não quis parar de ser professora da OAB, porque eu sempre disse que a OAB era o curso que eu mais me realizava, o de segunda fase. Então, assim, quando eu saí desse curso, eu olhava e parecia que eu não me conhecia. Sabe quando você olha para o espelho e não se conhece? Era, era isso que acontecia comigo. E Maurício falou, Josi, continua, seja você.
A gente toca aqui, a gente vai dar essa aula, vai vender teu curso por nós mesmos. E durante muito tempo também existia isso. Só que muitos falavam, não, Josi, Mures, minha irmã, Flavinha, toda a minha equipe, todo mundo que trabalha comigo, falava para eu não parar de dar aula. E, ó, não vou parar, não vou parar mesmo, porque é o que eu gosto. E eu iniciei sendo professora de OAB, muitos anos, em um curso presencial lá de Curitiba, e nesse curso, primeiro curso, eu tinha 7 alunos. E todos os outros professores tinham vários alunos, né? Era na época que nem tinha um curso online, era cursos presenciais apenas. Então, tinham professores que tinham 300 alunos em sala. Juro para vocês, tinha uma professora que tinha 700 alunos em sala presencialmente. E eu tinha 7. Mas esses meus 7 alunos, gente, eu fazia de tudo. E foi até por isso que surgiu a frase, frase, né? O que eu uso, jargão, sou 100% tributário. Porque a gente lutava ali para os 7 passarem, para a gente ser sempre 100% tributário. E quando aconteceu isso, né, que eu saí desse curso grande e resolvi abrir meu próprio curso, eu tinha para mim, nem que eu tenha um aluno, eu vou dar o melhor curso para esse único aluno. E eu fui surpreendida que já na primeira turma, essa é a segunda turma, né? A primeira turma, exatamente, Lídia, a gente teve mais de 100. Lídia, eu acho que a gente chegou a quase 200, né, Maurício? Na primeira turma. Chegamos a 190 e alguma coisa, foi muita gente. Foi muito legal. Só que o mais legal de tudo isso é que a última turma, antes de vocês, eu falei para eles, gente, foi a melhor turma que eu já tive até hoje. Foi muito E eu legal. tava lá. Lembra que eu falei, Liz? Eu falei, foi uma turma muito legal, Bruna. Era uma sintonia tão legal, era muito bacana. A minha equipe toda engajada, todo mundo muito feliz com a turma. Aí acabou a turma. Aí a gente ficou triste, né, Maurício? Em termos assim, poxa, foi a melhor turma, foi que pena. Aí vem a segunda turma, vocês. Aí logo que vocês chegam, a gente não conhece ainda vocês. E aí a gente fica, poxa, eu acho que essa turma não vai ser legal. A gente ficava bem assim, né, Maurício, nos bastidores. Ah, eu acho que, não sei. A gente, calma, vamos esperar, né? Eles nem se manifestaram ainda, né? Nem se manifestaram. E não deu outra. Vocês também são uma turma muito especial. E não é porque a gente fala em toda a turma, não, gente, não é isso. Tanto que a antepenúltima turma, eu detestava. Eu nem aparecia na antepenúltima turma, gente. Esse negócio de aula todo dia, de revisão, não dava. E vocês também. Então, assim, é muito legal essa sintonia, é muito legal esse espírito de equipe que a gente visualizou aqui, um querendo ajudar o outro, porque é isso. Ninguém é concorrente de ninguém aqui. E, sobretudo, essa questão legal, quando alguém estava nervoso, o outro dava uma dica, falava, não fique nervoso, vamos por aí, né? Então, assim, gente, é isso que a gente leva para a nossa vida. A prova de amanhã é apenas uma prova, que fique bem claro. Mas, durante esse curso aqui, a gente aprendeu tanta coisa, foram tantas trocas de ideias, foi tão legal. Eu tô chorando. Tá falando isso? Não, amor, estou me despedindo dessa turma tão legal que foi. Os filhos, o tributário, eu, aí nessa hora. Gamil morre de ciúmes de vocês, gente. Ele morre de tanto que ele sabe que eu gosto mesmo da OAB, tudo. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente. O que eu quero dizer para você é que eles estão preparados, viu? Tá bom? Você fica ansiosa também, viu? Mas já deu certo, viu? Obrigada, amor. Fico ansiosa, amanhã eu vou estar sofrida junto com vocês, preocupada, o que vai cair, o que não vai, se vocês vão se lembrar. Eu fico lá na torcida, meu Deus, eles têm que se lembrar desse artigo, meu Deus, eles têm que se lembrar. Mas, repetindo, é apenas uma prova. E eu acredito muito
que cada um tenha seu momento. Cada um tem seu momento. E se não for para ser agora, tá tudo bem. Bem, a gente vai para uma outra prova, a gente resolve, não tem problema. A Catiúcia contou aqui a história do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Gente, tem tanta coisa muito maior que essa prova. É importante para a gente? Como que é? Mas é importante porque a gente escolheu uma profissão, a gente quer ser advogados, né? Queremos tirar essa OAB, às vezes talvez você queira para ser procurador, né? Não sei. Mas o fato é o seguinte: vamos para a prova tranquilos. Não vamos se cobrando, não. Vocês já se cobraram demais durante esse curso. Eram simulados, eram propostas, eram aulas. Eu, Murilo, sobretudo, nesse ponto, Murilo ficava no pé de vocês, né? Estudem, estudem, estudem. Agora vão para a prova tranquilos, porque tenha certeza, se for para ser de vocês essa prova, vai ser. Isso ninguém mais vai tirar de vocês. Mas, por favor, vão para a prova e vão fazer a prova, né? Não vão ficar também na frente da prova esperando, né? Vai, escreva. Não. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês: não desistam. Se a prova parecer estar difícil, respirem fundo. Vão ao banheiro, lavem o rosto, respirem fundo, voltem e façam a prova. Porque tributarista que é tributarista não desiste. Eu não desisti de vocês. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter parado. Eu não preciso dar aula. Eu tenho várias outras atividades. Sou advogada, sou coordenadora de pós-graduação, coordeno pós, tenho várias atividades, outras, mas eu não desisti. Porque eu pensava, gente, não, esse é o meu sonho. Assim como o de vocês, o sonho de vocês é ter essa OAB, não é? Então, não desistam. Vão para essa prova com sangue nos olhos. Sangue nos olhos. E destruam a prova. Simplesmente destruam. Combinado? Gente, um beijo para vocês. Espero encontrá-los em breve, não mais aqui na OAB, mas por aí, né? Por aí. Espero encontrá-los em cursos, em palestras, em congressos. Espero encontrá-los, que seja para a gente se dar um abraço, um beijo. Mas foi muito legal, eu agradeço demais. E ainda mais essa turma que foi super compreensiva. Tinha a Klaus também, e vocês foram super bacanas, deu tudo certo. E agora, domingo, a gente fecha com chave de ouro. Domingo eu encontro vocês às 6h30, né, Maurício? É 6h30? 6h30, 6h30. 6h30 eu venho para falar da nossa prova, tá? E aí aquele esquema, quem terminar a prova, pelo amor de Deus, manda a prova no grupo para que eu possa corrigir. E aí eu corrijo e entro 6h30 para conversar com vocês. Me manda no privado, gente, por favor. Manda para mim, para não tumultuar o grupo. Então, eu vou conversar com alguns alunos para me mandarem, selecionar uns 5, né? Para às vezes não ter um atraso. Aí eu vou silenciar o grupo para a Josi poder fazer a correção, tá bom? Aí depois a gente vai silenciar. Eu não vou falar muita coisa, senão eu vou chorar aqui. O Muris, ele é bem assim, gente. Ele é exatamente assim, tá? A equipe toda, na verdade, que a gente também tem essa sorte, né? A gente tem pessoal assim que se dói, tanto que Jéssica, Flavinha, quando viram que alguns de vocês estavam com uma dificuldade maior, marcaram aula, né, separado com vocês. Então é isso aí, gente. Vocês estão preparados. Sobretudo essa última semana eu percebi o quão preparados vocês estão, realmente. E agora é só vocês acreditarem em vocês. E não deixar que o medo, né, fique tomando conta de vocês aí, certo? Então, amanhã eu espero vocês, 6h30. Quem não puder aparecer, é óbvio, eu só quero trazer aqui um pouquinho de paz, sossego, porque o pós-prova, vocês vão ver que vai ser pior do que vocês estão agora. O pós-prova, gente, vai ficar aquela coisa. E agora? Passei ou não passei?
E parece que vai chegar Carnaval, vai chegar Natal, tudo, e não chega o dia do resultado da prova, tá? E amanhã vocês vão me prometer, vocês vão para a prova, e aí esqueçam essa prova, porque aí não vai mais depender de vocês. Depende de vocês até amanhã, de vocês fazerem uma boa prova. Aí, hoje, amanhã, não. A gente acende a vela, né, para o nosso corretor. O nome na Santa, repito, né? Quem quiser pode mandar para a gente, para o Murilo, pode Já mandar. mandamos. Pronto, o Murilo falou. Eu até tentei Pronto. deixar minha Santa aqui, só que a Santa que eu tenho aqui em casa, ela é muito grande, ela não cabia aqui. Aí eu tava tentando forçar, daí o Murilo falou, deixa na beiradinha. Daí eu falei, gente, vai que cai minha Santa. Não, pelo amor de Deus, ela não pode cair agora. Mas depois eu gravo um videozinho e ponho para vocês verem. Porque tem gente que ainda fica procurando o nome e fala, prof, meu nome não tá aí, não. Então eu gravo, mostro para vocês, tá bom? Pronto. Mas, gente, então foi. Hoje eu Siga. vou lá na Igreja do Senhor do Bonfim levar minha caneta para benzer lá na Igreja do Senhor do Bonfim no final do dia. Isso é importante. Quem for aqui de Salvador, eu estarei na porta de provas, tá? Muita gente, quando chega e me vê, eu sou baixinha, tá? No vídeo parece que é mais alto, mas eu sou baixinha, né, Bruna? A Bruna falou, professora, eu sou Cadê baixinha. você? Mas eu sou baixinha, mas o coração é grande. E estarei na porta de prova. Quem quiser vir me dar um abraço, eu vou gostar demais, porque é isso que eu entendo, né? Essa troca de carinho. Então, gente, então vamos. Tirar Prof, é nossa que você é tão foto. grande. Prof, Você é tão grande, Jô. Você é tão grande pro vida pra gente, que seu coração é tão grande, sua generosidade é tão grande que parece que você tem 1,80 m. Aí quando eu te vi pequenininha, eu falei, Jô, você vai ser pequenininha desse jeito. Aí dá vontade de botar ela debaixo do braço, assim, e levar pra prova. Da onde tira tanta energia, né, Bruninha? prof, É. por Oi. sinal, quero te agradecer. Te acompanho há muito tempo no Instagram, bastante tempo mesmo. Na primeira fase, acompanhei toda a sua série de lives. Gabaritei tributário na primeira fase, graças à sua live. Acertei todas as questões. Inclusive, até as fotos que eu mandei para o Murilo, referente às minhas anotações, já vieram das suas lives. Então, ali, acho que tem muita gente que não faz ideia da quantidade de conteúdo que a senhora entrega. Então, assim, sou muito grata, fiquei feliz demais com o curso. E, nossa, foi essencial ter todo esse aparato aqui que a gente teve no final, ainda mais com tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Foi muito difícil os últimos 15 dias aqui, prof. Então, assim, ter o acompanhamento que a gente teve foi essencial, porque a gente estava muito nervoso diante de tudo que podia acontecer aqui, se a gente, de fato, ia ou não conseguir fazer a prova. Acho que a gente vai conseguir fazer amanhã, vai dar tudo certo. Então, assim, gratidão. Gratidão mesmo. Querida, obrigada, viu? Eu sou muito sortuda mesmo, muito sortuda. Encontrar com vocês foi muito legal. Eu desejo uma boa prova, uma excelente prova. Eu não vou desejar boa sorte, porque é boa prova, porque vocês estudaram. Precisa de sorte quem não estudou. Vocês estudaram, então boa prova. E lembrem-se que vocês sabem muito, muito mesmo. Tá bom? Então, um beijo. Deem notícias, pelo amor de Deus, né? Que a Nossa prof... foto! A gente tira foto todo dia, por 2 meses. Na última aula a gente não tira foto. Vai. Vamos lá, vamos. Professora, só um último pedido aqui, né? Na parte dos pedidos, já que a senhora está encerrando, pode aumentar um pouquinho o salário do Mores, ou então dar umas férias para ele, porque pelo menos José, eu... só falar, a José aumentou a gente, né, Jô? A gente aumentou. Mas é o Murilo que não dá férias para ela. É o Murilo que não dá férias para ela. Não queria deixar a menina amamentar 15 dias o pequenininho em paz. Boa, Bru. Obrigada por lembrar disso. Vou defender. Da prof aqui ninguém tentou, não. Murilo, o dia que eu comprei o curso, ele virou minha muleta. Nunca mais larguei, filho. Todo dia manda mensagem. Não, gente, Mures, assim, é essencial. Faz muitos anos que eu conheço Mures, faz muitos anos que nós estamos juntos.
do trabalho nasceu uma grande Essa cara amizade. estava O bem Muris é um grande esmiadinha. amigo meu. Ontem eu ensopei. E Muris, ele me conhece tão bem que ele conhece até pela voz. Ele sabe se eu tô cansada, se eu tô triste, se eu tô... Pela voz, ele conhece e é muito bacana. E ele me protege muito, sabe? Ele, às vezes, assim, véspera de prova, que ele sabe que eu fico nervosa, ele não deixa algumas coisas chegarem para mim, ele tenta resolver tudo, ele trabalha muito mesmo, muito, muito, muito mesmo. É o tempo inteiro, a hora que eu mando mensagem, esse menino me responde, e assim, esse ano eu convidei ele para vir a Salvador, porque eu morava em Curitiba, e desde que eu mudei para Salvador, a gente nunca mais tinha se visto presencialmente. Mas a gente se fala todo dia, toda hora. E aí ele veio para Salvador e só queria saber de trabalhar. Eu, Maurício, vamos aqui descontrair, né? Mas ele é assim, ele é todo preocupado. E nos momentos que eu mais precisei de força, foi Murilo que me deu. Foi ele que não deixou eu desistir, foi ele que ele falava assim, não, vamos que vai dar certo. E então, assim, eu só tenho a agradecer a Murilo, que ele realmente, eu sei que quando tá com ele, tá tudo certo, tudo resolvido. E ele me traz, assim, um pouquinho de paz, né? Porque eu sei que ele vai resolver, que vai ajudar todo mundo. Então, eu aumentei o salário dele, era justo, né? Era justo aumentar. Mas falar para vocês que Mures, ele não é meu empregado, não, gente. Ele é meu sócio, viu? A gente é sócio, gente. Agora eu sou chique, eu sou sócio. Chique. Bom demais. Tá bom, gente. Um beijo grande para A vocês. foto! Não ver essa foto, Vamos tirar foto. Eu não vou falar nada que eu já tô quase chorando aqui. Então, olhem aqui. 1, 2, 3 e... Foi. Foi, gente. Muito obrigado, Mures, por tudo, por Mures, responder a gente 10 horas da noite, por tudo. Obrigado, Qualquer gente. hora, né? Você quer dizer? Obrigado, Tchau, todo gente. mundo. Prazer em Obrigado, fazer professor. essa caminhada. Beijo, aí, tá? Boa gente. prova para todo mundo. Alô, Carlão. Arrasem lá. Um Tchau, grande boa prova para abraço. todo mundo. Parabéns a todos.